E aí galera, tudo bem com vocês? Bom dia. Eu vou falar hoje então sobre um pouco sobre o Sparkle e o DBpedia, beleza? Eu fiz uma brincadeira aqui, né, que eu falei consultas em RDF de forma mágica e vocês já vão entender por que desse forma mágica aqui, beleza? Então, pra quem já assistiu Harry Potter, eu acho que vocês conhecem, né, do filme do mapa do Maroto, né? E por que eu fiz essa brincadeira aqui, né? Porque a gente vai ter aqui o nosso mapa do Maroto, que é o nosso roadmap, beleza? Então, basicamente são as coisas que a gente vai precisar manjar aí, né? Saber para conseguir fazer as consultas, que é o grande forte aqui da nossa aula, que vai estar envolvendo os exercícios, beleza? Mas para conseguir fazer essas consultas aqui, a gente vai ter que saber, vai fazer uma revisão breve sobre RDF, que foi falado na aula passada, né? Que a gente aprendeu a construir um RDF, sobre DBpedia e sobre link de data, beleza? E depois a gente vai ver a sintaxe aqui do Sparkle para conseguir fazer as consultas. Então, dando uma revisada aqui sobre RDF, né? A gente tinha as triplas, né? Que era basicamente um sujeito, um predicado e um objeto. Que a gente pode chamar também, né, esse sujeito, predicado e objeto de recurso, propriedade e valor. Bem, o que isso significa então da tripla? Significa que se a gente tem um recurso e as propriedades, né? Um recurso qualquer, ele vai ter algumas propriedades e essas propriedades vão representar alguma coisa, né? No caso aqui pode ser um valor, né? Uma string, por exemplo, um valor final, ou uma propriedade pode também fazer referência a um outro recurso, certo? Se ficou meio complicado ainda aqui, vai ter exemplos que a gente vai esclarecer. Então, aqui está um exemplinho um pouco mais completo, né? De um recurso que tem uma propriedade aqui com um valor literal, né? Que seria, por exemplo, um endpoint, que não faria referência mais nada, uma string qualquer. E a gente tem aqui uma propriedade 2 que aponta aqui para um outro recurso, certo? Esse outro recurso tem uma propriedade também que faz o link de volta a esse recurso que a gente chegou. E vocês vão entender como esse link duplo aqui funciona, beleza? E esse recurso também tem outras propriedades. Essa outra propriedade 2 aponta para um terceiro recurso e a propriedade 3 para um outro valor, beleza? Literal ali. Então aqui tem um exemplo que vai ficar bem fácil. Agora vocês vão entender porque da magia, né? Que vai trabalhar com os exemplos aqui do Harry Potter. E eu acho que vai ficar bem claro. Então, por exemplo, a gente tem um recurso aqui, né? Repare que eu sempre vou manter meio que essas cores, né? Essa caixa retangular para valores literais, né? Endpoints, valores que não referenciam outros recursos, né? Propriedades vão sempre ser representadas por essa seta vermelha e os recursos por essa bola roxa, beleza? Então aqui, por exemplo, a gente tem vários recursos, né? Vários recursos aqui, por exemplo, que representam um livro, né? Então a gente tem aqui os 7 livros do Harry Potter, eles vão ser recursos. E por que recursos? Porque um livro ele vai ter diversas informações, né? Por exemplo, ele vai ter ano de publicação, ele vai ter a editora que publicou, o autor, que nesse caso está sendo representado aqui, né? Então ó, a gente tem uma propriedade aqui chamada autor, que existe do livro e também da própria autora, né? Então, por exemplo, um livro tem uma autora, certo? Que é a JK, e uma autora, ela é autora de vários livros, né? Então, por isso que tem meio que essa dupla seta. Fui um pouco infeliz de escolher essa propriedade, né? Porque no DBpedia, tanto o livro tem essa propriedade autor, quanto a escritora também tem a propriedade autor que referencia todos os livros, ok? Então, o que acontece aqui é que a gente meio que coloca essa seta aqui como de via dupla, né? Quer dizer que tanto a autora tem tanto a autora, né, o recurso autora tem uma propriedade autor, que referencia todos os livros, então por isso que tem as setinhas aqui para todos. E o livro tem também uma propriedade chamada autor, que leva para o recurso da autora, ok? E aqui eu tenho um outro recurso,
por exemplo, da propriedade autora, que quando a gente chama ele, que é a propriedade name, dá pra gente o valor literal do nome dela, beleza? A mesma coisa para o livro. Se ele tiver uma propriedade que também seja name, possivelmente seja o nome do livro, beleza? Só que eu vou ensinar vocês depois como faz para a gente verificar essas propriedades, ok? Então aqui a gente tem todos os recursos listados, né, de todos os livros, e se a gente puxar a propriedade dele autor, né, no caso aqui em inglês, autor, vai dar para a gente aqui todos os nomes, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar também que os recursos, né, e propriedades, elas são URIs. Então, o que na verdade é, né? Esse recurso Harry Potter aqui, com todas as propriedades que ele tem, né, desse livro do Harry Potter, ele é indexado através dessa URI. Então, a gente tem aqui dbpedia.org/resource/Harry Potter e a Pedra Filosofal, enfim, a URI que referencia esse recurso aqui, beleza? A propriedade também são URIs, então repare que aqui a gente está pegando todos do DBpedia e vocês vão saber o que é esse DBpedia logo menos, ok? Mas pense por enquanto como uma URI, então essa URI aqui, ó, ela referencia um recurso que chama Harry Potter. Esse recurso tem várias propriedades que também são referenciadas por uma URI, certo? Que levam a um terceiro recurso que também vai ser uma propriedade URI, ok? Esse recurso também podem ter outros links, né? A gente pode chamar de link isso daqui também, mas outras propriedades que levam a uma resposta que, né, no caso, é um valor literal, né? E aí não é exemplificado por uma URI, mas um valor literal mesmo, ok? Para a gente não ficar fazendo consultas, né, quando a gente for aprender a fazer consultas em SPARQL, a gente pode usar os prefixos. A gente aprendeu também sobre prefixos lá do RDF, mas eu vou retornar aqui. Então, por exemplo, repare que aqui no dbpedia.org/resource os dois são iguais, né? Ó, recurso e recurso, ok? E aí eles têm um identificador aqui que seria o nome do recurso, ok? Então a gente pode abreviar essa parte aqui do recurso por um prefixo. Então aqui, ó, tem vários exemplos de prefixos. E esses prefixos, se você reparar, eles estão referenciando a banco de dados RDFs, certo? A gente vai ver depois, com mais detalhes, eu vou explicar o que são esses bancos de dados. Mas, por enquanto, imagine que a gente está acessando alguns bancos de dados, né? Algumas ontologias, algumas classificações, tipo FOLF aqui, de vários bancos de dados. E aqui, então, a gente vai utilizar o do dbpedia, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um prefixo que chama dbpedia.org/property, que é da propriedade, certo? Então, a gente pode abreviar tudo isso aqui, ó, que tem propriedade, né? No caso, vamos supor, aqui, ó, o autor, né? Esse é autor e esse aqui name. A gente pode usar a gente pode usar o prefixo para abreviar toda essa parte. Então, a gente já sabe que se a gente estiver usando a dbpedia, toda vez que a gente quiser acessar uma propriedade, vai ter que utilizar esse link. Então, a gente usa o prefixo dbp e aí os dois pontos autor, que seria a propriedade que a gente está buscando do recurso, ok? Então, aqui eu não vou ler tudo aqui, mas eu vou falar algumas coisas importantes, que é sobre o dbpedia. Então, o que o dbpedia é, na verdade, né? Ele é um esforço de uma comunidade para extrair conteúdos estruturados das informações, né? Baseado dos projetos do Wikimedia. Essas informações estruturadas se assemelham a um gráfico de conhecimento, né, aberto, que seria basicamente esse gráfico aqui que a gente vê, essas representações, e está disponível para todo mundo na web, beleza? O que nós temos que saber do dbpedia? O dbpedia ele é um grande banco de dados de RDF, ok? Ele estrutura os dados
em formato RDF, para acesso em RDF. Basicamente é isso. É, Então, aqui, né, os dados DBpedia são servidos como link de data, o que está revolucionando a maneira tal, 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 tal. Fatos navegadores, padrão, para funcionar com consultas Sparkle. Então, o que está basicamente escrito aqui? Que o DBpedia é um grande banco de dados estruturados, né, que se assemelha a um gráfico de conhecimento, certo? E eles são servidos como link de data. E o que é esse link de data? Vou explicar logo menos. E essa forma que ele é servido permite que a gente utilize consultas, né, complexas, semelhantes ao SQL, que é o SparkQL, que a gente vai aprender hoje. Então, basicamente, o DBpedia é uma forma que tiveram, né, de extrair o conteúdo estruturado de informações, colocar no meio que num grafo para a gente facilitar e criar consulta, beleza? Então, como que o DBpedia funciona, né? Ó, ele é um conjunto de dados em RDF que é hospedado e publicado pelo OpenLink Virtuoso. O que é esse OpenLink Virtuoso? Basicamente, é um servidor ali, né, onde está hospedado os RDFs, as informações RDFs, certo? Só que ele tem algumas coisas a mais. E o que ele fornece, né, essas coisas a mais? Ele fornece os acessos aos dados RDF da BPDpedia por meio do endpoint SparkQL. Então, esse aqui é o endpoint. Então, quer dizer que a gente pode enviar para o Virtuoso queries SQL que permitem trabalhar com os grafos, certo? Os grafos lá RDF, perdão, que estão armazenados lá no servidor do Virtuoso, beleza? Ele tem um suporte também para HTTP e GETS para web, né? E um recurso de RDF para browsers RDF. Então ele meio que tem aqui, olha, um servidor que ele aceita acesso, né, de consultas de queries SQL e também tem outros acessos ali padrões, né, que permitem através desses SPACQL realizar também a apresentação de informações para a gente de diversas formas, ok? Então esse aqui é o link de data. E o que é esse formato link de data? São vários bancos de dados. Repare aqui que o DBpedia está no centro, né? E esses bancos de dados, eles trabalham de uma forma, através daquela propriedade, né, daquela tripla lá na organização, como eles arrumam, né, as propriedades, o formato de RDF, e se comunicam com vários outros bases de dados, né, eles conseguem se comunicar entre si. Então, repare aqui que a gente tem vários bancos de dados com várias finalidades, né, Publications, Geographic, Media, Life Science, várias bancos de dados que se relacionam entre si por causa dessa forma de armazenar os dados, de trabalhar com dados em RDF. Tá, são 4 os princípios que a gente precisa, né, tá trabalhando, usar, vamos dizer assim, na web, né, num documento, para que ele siga o link de data, essa organização. E quais que são esses princípios, né? São usar o RI para nomear as coisas. Então, volta lá no que eu tinha dito, né? Aqui, perdão, não é nesse. Aqui é tudo armazenado em forma de URI, ok? Então, se é tudo armazenado de forma URI, ele está nos conformes aqui de um dos primeiros princípios. Usar as URIs HTTP para que as pessoas possam procurar o desejado. Então, todas as URIs têm que estar ali no formato, né, do HTTP para que as pessoas possam procurar e navegar entre eles, né? Então, repare aqui novamente que eles são um link HTTP, né, uma URI com um link HTTP que manda, né, e que faz acesso a outros recursos. Então, segue também o esquema do link de data. Quando alguém olha para uma URI, forneça informações úteis, usando os padrões RDF. Então, quando você acessa aquela URI, você vai ter um conjunto de informações, né? Você vai receber da web no padrão RDF
o que você quer. Então, por exemplo, eu acessei um livro, uma URL de um livro, e tem que me retornar informações úteis sobre aquele livro, ou seja, um arquivo RDF com as informações úteis sobre ela, beleza? Que seriam basicamente o que? Seria basicamente as propriedades que possuem esse recurso, ok? Incluir links para outros URI, para que eles possam ser descoberto e explorado mais coisa. Então, além de ele disponibilizar essas informações úteis, é muito bacana que ele disponibilize outras URIs para esses links, né? Faça uma conexão direta. Então, a gente começa aqui a ligar as coisas, né? Então, dessa forma, além das informações úteis, que seria, por exemplo, valores literais, né? A gente poderia armazenar outros recursos, ou seja, outras URIs. Então, a gente começa a criar esse monstrinho aqui através disso, né? Beleza. Então, isso é os princípios do link de data, beleza? Então, quer dizer que o RDF ali, ele tem esse padrão, né? Ele trabalha com essas informações e está aqui, então, o resultado, né? Ele consegue fazer toda essa conexão com vários bancos de dados, desde que as informações nesses bancos de dados estejam armazenadas dessa forma. Vamos lá, então. Então, a gente vai falar agora sobre as consultas do SPARQL, beleza? Então, o SPARQL é um acrônimo recursivo, né, de SPARQL Protocol and RDF Query Language, beleza? Trata-se de uma linguagem padronizada para consultas de grafos RDF. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa linguagem, né, o SPARQL, serve para a gente acessar os dados que estão nesse link de data gigantesco aqui. Ele foi criado pela W3, né? W3C, é uma tecnologia baseada na web semântica, começou mais ou menos lá em 2018 e atualizou em 2013. A linguagem que sucede SQL, né? Aqui tem alguns detalhes. Isso aqui é importante. Num princípio, o SPARQL unicamente incorpora funções para recuperações de parágrafos RDF. No entanto, algumas propostas também incluem operações para manutenção, criar, modificar, apagar. Então, quer dizer que além do SPARQL ser uma linguagem ali num primeiro momento para recuperar, né, informações RDF, existem algumas implementações aí que estão trabalhando também para criar, modificar e apagar os dados também dessa forma, ok? Então, vamos aqui para um exemplo de consulta. Como que funciona, né? Uma consulta em SPARQL é muito parecido com SQL. Então, por exemplo, aqui a gente tem algumas palavras reservadas, que é o select. Aqui a gente define, por exemplo, uma variável, que é alguma coisa que a gente quer descobrir, né? Então, aqui, ó, quando eu coloco uma interrogação na frente do nome, eu estou definindo uma variável, beleza? E essa variável é o quê? Ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser um recurso, né? Ela pode ser um valor literário, pode ser qualquer coisa. Então, aqui vamos falar lá. Então, a gente vai selecionar uma variável que a gente quer descobrir. E aqui nesse where, que é a nossa condição, é que essa variável tenha uma propriedade chamada autor e que referencie a JK Rowling, beleza? Então, o que quer dizer aqui? A gente está procurando todos os livros, e aqui você pode ver pela representação do gráfico, a gente tem vários livros, a gente está procurando todos os livros que tenham uma propriedade chamada autor e que essa propriedade leve ao recurso, né, leve a JK Rowling, beleza? Então, ó, repare aqui que eu estou usando prefixos, né, do DBpedia, né, aqui da propriedade e aqui do recurso, tá? Então, se você olhar aqui, ó, por exemplo, DBREX seria basicamente o http dbpedia/resource, e esse dbp significaria dbpedia.org/properties, né? /autor, e aqui no caso, recurso /JK Rowling. Então, se a gente executar isso daqui, a gente basicamente vai estar selecionando todos os livros aonde essa condição aqui, ó, autor que leva para o recurso da JK Rowling fez, né? Para onde que ele faz. Então, a gente vai selecionar todos os livros que tenham como autor que tem como propriedade autor que leva esse recurso.
Aqui são as respostas, né? Que é retornado para a gente. Vocês vão ver aonde que a gente vai fazer essas consultas. Ele vai retornar dessa forma, né? Aqui um exemplo 2. Aqui no caso eu estou trabalhando com duas variedades. Por exemplo, eu quero saber o livro e o nome da autora desse recurso, certo? Porque esse J.K. Rowling é um recurso. Existe também uma propriedade que traz o nome dela, beleza? Então vamos lá. A gente vai selecionar, então aqui eu estou criando duas variáveis, a variável book e a author name, aonde os livros que eu estou buscando tenham uma propriedade chamada autor que leve ao recurso da JK, ok? E depois eu vou fazer o que? Esse ponto aqui no final, ele é importante, tá? Porque ele define uma segunda condição aqui, né? Então a gente basicamente selecionou todos os livros que tem a autora como JK. E agora eu vou selecionar, né? Aqui no Select, Author Name, eu vou fazer o filtro para esse nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar no recurso da JK Rowling uma propriedade chamada name e vou armazená-la nesse author name, beleza? E aí, se eu executar essa consulta, a gente vai ter aqui todos os livros que ela escreveu e o nome dela mesmo, né? O nome real ali, não é que está no inglês aqui, né? J.K. Rowling. Então é trazido essa consulta. Isso aqui é mais para efeito de teste mesmo, mas vocês vão ver que não é difícil. Aqui então a gente tem uma consulta um pouco mais elaborada, que é o que? A gente quer aqui procurar o livro e o ano, ok? Selecionar o livro e o ano de publicação, tá? O ano que esse livro foi lançado, né? Todos os livros aqui com um filtro. Então, basicamente, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar todos os livros da autora JK, igual a todos os outros. E quando eu coloco esse ponto em vírgula aqui, ponto e vírgula, repare que aqui é um ponto para mim definir uma nova variável, e agora esse ponto e vírgula. O que quer dizer esse ponto e vírgula? Esse ponto e vírgula quer dizer que eu vou continuar procurando nessa variável book, que eu já fiz, né, a pesquisa aqui. Então, pensa dessa forma, eu vou realizar essa primeira linha, procurando todos os livros da Rowling, e esse ponto e vírgula vai indicar que eu quero procurar mais uma propriedade dentro desses livros, né? Então, como se fosse um end aqui, né? Um end, então, livros com a autora Rowling, e também eu vou procurar a data de publicação desse livro aqui, pode ser mais de um, tá? Ele armazena como uma variável, mas pode ser vários livros. E vou procurar, então, a data de publicação e encontrar o ano, ok? Encontrado isso, então eu vou ter todos os livros, né? E todos os anos de lançamento dele, de publicação desses livros, ok? Só que eu vou realizar um filtro aqui, então eu uso uma palavra aqui, né? Uma palavra reservada chamada filter, onde que vai receber uma expressão. E olha que bacana, aqui a gente está usando a variável year, que a gente já descobriu, né? E está filtrando para que ele seja menor do que essa data aqui. Só que o que é esses dois aqui, né? Dois chavinha para cima, né? XSD data time. Aqui a gente está especificando o tipo, né? Então, o ano aqui, ele tem uma formatação de data, ok? E existe uma base de dados, um esquema, XML esquema, da W3, que trabalha com data. Então, a gente pode prefixar esse esquema e utilizar aqui, quer dizer que essa expressão que a gente escreveu entre aspas é deste tipo, beleza? É desse tipo data time. E aí ele consegue verificar, esse filtro consegue verificar corretamente, ok? Existem vários aqui, banco de dados, vários esquemas que a gente pode utilizar. Então, como ficaria o gráfico disso, né? Estaria os livros aqui, né, que possuem a identificação aqui como autor, a JK, e a gente vai puxar o ano em que esse livro foi publicado. Então, a gente tem aqui,
uma publication date, né? Uma propriedade chamada publication date, que uma ontologia, na verdade, né? Aqui que referencia a data de publicação. E aqui vai ser a nossa variável. Então, para todos os livros, né, ele vai pegar essa variável, vai armazenar dentro dessa variável. E aí a gente tem essa resposta, esse retorno. Ok? Bem, deixa eu mostrar uma coisa para vocês para facilitar, né, facilitar aqui o esquema, para mostrar como funciona. Então, como que eu posso encontrar essas propriedades aqui, né? Publication data, autor. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar aqui no Google mesmo. Vai escrever o nome de alguém, por exemplo. Vamos escrever J.K. Rowling, escritora. Beleza? E a gente acessa aqui no Wikipedia. Ok? Então, tem os dados aqui, ó. Veja só, nascimento, nacionalidade, ocupação, certo? Tem vários links aqui, né, que fazem referência a informações sobre a JK. E como a gente pode procurar no DBpedia? Ó, a gente pode copiar esse último, essa última referência aqui, né, JK Rowling, e aqui na frente escrever dbpedia.org/page e colocar o nome dela. Aqui, ó. Então, o que é isso aqui, né? Esse page aqui, né, dbpedia.org, é a representação do RDF, do recurso da JK, né, JK Rowling. Então tem todas as aqui, ó, tem todas as propriedades que estão presentes dentro desse RDF, ok? Então todas as propriedades estão aqui, ó, com o nome. Então, ó, a residência, o nome, o gênero, né? Ó, data de nascimento, birthday, nome de nascimento, onde que nasceu, né? Onde que a pessoa nasceu, lugar de nascimento. Então, todas as informações dela tá esse RDF, certo? Que está sendo mostrado pra gente em forma de HTML. Ah, mas eu não quero em forma de HTML. Não tem problema. Ó, a gente pode vir aqui em formatos e pedir numa forma de XML. Tá, N-triples. É que o DBpedia tá off, né? Tá off, tá caindo. Mas você pode vir aqui depois no format e escolher a forma como que você quer receber essa representação desse RDF, beleza? Então a gente pode receber daquela forma de tripas, né? N-triples, que a gente aprendeu, e você vai ver que vai gerar um arquivo muito parecido com aquele que a gente construiu na aula passada, ok? Então agora aqui, ó, vão ser feitos dois exercícios, né? Então eu coloquei aqui uma dica: se atente aos prefixos utilizados, porque, ó, se você vier aqui, você vai ver que, ó, a propriedade, só que ela está aqui, ó, como um DBO abstract. Então é uma ontologia que é abstração. Tem outras aqui que são DBP, que são, por exemplo, propriedades mesmos, né? São propriedades que não tem ligação, que não tem links, né? Tipo gênero e tal. Então, se atentem a isso, né? A propriedade. Então, se atente aos prefixos utilizados. Saber o que é uma propriedade, o que é o recurso, né? Fique atento a isso. E as cores dos itens destacados podem ajudar. Então, vocês vão ver aqui que eu meio que separei umas corzinhas, né? Que fazem referências aqui ao como foi explicado, que vão dar uma ajuda para vocês aí na hora de procurar e não se confundirem com esses prefixos, beleza? Então, o primeiro exercício aqui, a gente vai acessar esse terminal, o SparkQL, ok? Então, eu vou acessar ele aqui, ó.
Arquel, vai abrir esse terminal pra gente, beleza? E aqui é onde que eu vou escrever minha consulta, beleza? Aqui é onde que eu vou colocar minha consulta. Então, ó, se eu vier pegar aqui nesse exemplo e copiar esse código todo aqui, certo? E colocar aqui executar, eu vou ter a resposta que ele encontrou lá na base do DBpedia através dessa query aqui, ok? Então, a primeira atividade é para você procurar a data de nascimento e o local de nascimento de algum artista, cantor, escritor que você conheça, mas que deve estar presente no DBpedia. Então, você vai usar esse esquema aqui que eu falei, né? De acessar o DBpedia /pages e colocar aqui o nome dele igual tá no final lá do Wikipedia, beleza? Você pode jogar no Wikipedia e depois só jogar aqui pro DBpedia /page, ok? E aí você vai ter a, a resposta. Aí vocês enviam depois a query, né, elaborada, junto com uma screenshot do retorno, para mostrar o retorno lá do que deu para vocês. E aí o terceiro é uma bem parecida com essa consulta 3 aqui, ok? Você vai ter que criar uma query que procure pelos livros de determinado escritor, presentes no DBpedia também, à sua vontade, e filtre os livros pelo ano de lançamento, a partir de uma data escolhida. Aí eu coloquei aqui, né? Faça com que esse filtro retorne pelo menos um elemento no resultado, beleza? E depois faz a mesma coisa, envia a query com o screenshot. Então, só lembrando, para vocês encontrarem essas propriedades, né? Local de nascimento, ano de nascimento, vocês vão ter que vir nessa telinha aqui e procurar o recurso, né? E ver aqui quais propriedades eles fornecem para você, né? E aí você vai poder ver aqui todas as propriedades. Ó, por exemplo, data de nascimento. Já está bem fácil aqui, né? Então, já está aqui. Repare também, né? É isso, gente. Qualquer dúvida, me chamem, ok?